parte que me compete, que me cabe, era melhor. Mas é que as súmulas hoje, elas não são apenas a descrição de um fato. A gente tem que examinar isso aí com muito cuidado. Esse é o primeiro aspecto, para responder a sua provocação. O segundo é o seguinte: quando eu digo interpretação, eu quero dizer que não há a subsunção automática. O que me ensinaram também na faculdade era, e eu digo isso em aula, posso dizer aqui, era mais ou menos o que o professor me descreveu, foi mais ou menos que havia uma sala, uma porção, sabe aquele desentupidor de pia, virado para baixo, e que o intérprete ia lá e tentava encaixar os fatos numa daquelas soluções. Não é verdade, não existem essas soluções pré-fabricadas, não é? Porque eu tenho que sempre considerar também o caso, o relato que me chega no caso, né? Eu tenho usado em sala de aula sempre um exemplo, fazendo caricatura. Eu moro na esquina da Rebouças com Oscar Freire. Fui levar um amigo meu que tinha jantado na minha casa, um dia à 00:30, e assisti a um desastre, um negócio terrível, que veio uma Kombi desembalar na carreira e bateu num Volkswagen. E 6 meses depois, porque eu sou juiz, chega lá o processo, vem inclusive com um laudo pericial. A Kombi, eu vi que estava a 120 e que passou no sinal fechado. E o laudo veio e diz assim: a Kombi vinha a moderada velocidade de 70 km e passou pelo sinal aberto verde para ela. E eu digo, mas eu vi! Mas eu não posso julgar com base no que eu vi, eu tenho que julgar o que está lá, não é? Dentro daqueles autos, etc. Então, cada caso é um caso. Inevitavelmente, no momento da aplicação da súmula, vai haver interpretação, é porque ela vai funcionar como um texto. Mas, santo Deus, eu não estou negando aquilo que o Vitor disse. Eu estou de pleno acordo. Agora, eu também preciso... Não, é inadmissível. Inadmissível, eu estou de pleno acordo. Mas eu também não posso deixar de dizer, porque eu acho que isso é relevante, que, na verdade, a súmula vinculante é texto. E como texto, no momento em que o juiz for tomar a decisão aplicando a súmula vinculante, ele antes vai ter que passar pela operação intelectual de transformar esse texto em norma. Senão ele não pode operar. Mas, me perdoe, insisto em que não estou negando o raciocínio, não é? No RE 54.190. Interpretar, mas nós vamos ficar sempre nesse negócio aí. Aliás, é o que nós temos feito ultimamente. Foi divertido, não? Eu digo, foi extremamente divertido. Quando tem um motivo que ilumine, as coisas ficam boas. Eu gostaria de franquear a palavra ao nosso atento auditório, por favor. Obrigado. A minha pergunta é 30 segundos apenas. Meu nome é Nassif, eu sou advogado criminalista. Excelência, doutor Emerson, na quarta-feira passada... Tira o excelência. Na quarta-feira passada, o senhor optou por não é crime na questão da súmula tributária. Rapidamente. Não está funcionando. Pode perguntar. Doutor Emerson, na quarta-feira passada, eu assisti o julgamento da súmula vinculante do crime tributário. E Vossa Excelência optou
não pela redação que vigorou, e sim achava, o senhor falava que achava melhor não há crime, lembra-se? Na quarta-feira. Então, muito bem. Então, diante disso, a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber do senhor o que o pensamento criminal do grande Vitor Nunes Leal influenciou o senhor, o que o senhor aprendeu no pensamento criminal do grande ministro e que o senhor aplica na sua magistratura. Muito obrigado. Resolveram fazer umas perguntas sempre provocativas hoje, mas basicamente uma das coisas que eu aprendi nele é a simplicidade. Eu acho que se a gente pode dizer uma coisa de maneira simples, não há necessidade nenhuma de dizer isso de modo complicado, em primeiro lugar. Né? Se discutir ali, a redação não se tipifica. Aliás, a minha súmula, eu não estou entrando no caso, de hipótese nenhuma, seria basicamente o seguinte: não há débito nem tributário, nem não há crédito. Como é que era mesmo? Não há débito penal nem débito tributário sem crédito tributário. Tá? Mas o fato é o seguinte, eu vou lhe responder de um modo muito diferente, vou responder de um modo inusitado. Eu estava tentando, eu vou lhe responder com um fato real. Houve recentemente um concurso lá no Supremo e foram chamados os novos assessores. E foi um cara lá no meu gabinete. Foi trabalhar com o assessor criminal, o Chico. E ele chegou lá e perguntou para o Chico o seguinte: o ministro aí, ele é legalista ou garantista? E na relação à teoria do Wesel, qual é a posição dele? E ele veio me contar isso. E eu disse para ele: olha, fala que eu não sou nada, não sou nenhuma coisa nem outra. Eu tomo decisões. Eu aprendi isso, a tomar decisões. Aprendi que por isso mesmo eu tenho medo dos juízes. Não teria medo quando o juiz que toma a decisão sou eu. Não teria medo quando a decisão que o juiz que toma a decisão era o Vitor, em matéria criminal. Aí eu fico inteiramente tranquilo. Mas morro de medo quando são outros os juízes que tomam as decisões. Continua franqueada a palavra. É também errado. Ângelo Monteiro, advogado empresarial. É que, infelizmente, nós verificamos hoje em dia que os textos legais, eles não estão passando por pessoas que têm um conhecimento de causa. Tanto que nós encontramos várias impropriedades nesses textos. Então, principalmente na Constituição, parece-me que o que foi exposto aqui existe e muito. Qual seria a opinião geral? Seria uma opinião que deveria o Brasil passar por um processo de revisão de texto legal, fazer as retificações para pelo menos deixar a lei mais clara, principalmente na parte legislativa, como também já houve muita discussão, questão de hierarquia, alguma coisa nesse sentido? Acho que o Poder Legislativo hoje, ele é a expressão exatamente do que nós somos. Por isso ele é legítimo. Nós não somos